Bom dia, gente. Eu sou Olavo Amaral, sou professor no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, sou um dos fundadores do BRIS aí, e estou entrando nesse curso um pouco tarde para trocar ideias ao longo de algumas aulas com vocês sobre princípios estatísticos básicos de meta-análises, que são, evidentemente, como vocês já devem ter visto, um objetivo frequente de você fazer uma revisão sistemática, né? Tem provavelmente fontes e leituras melhores do que a minha aula, para você tentar aprender o que é uma meta-análise. Esse aqui é um livro particularmente simples e que eu recomendo bastante, e tal, é extremamente didático, do Michael Borenstein e outros autores aí, tal. A leitura introdutória é pouco densa, mas, enfim, fácil para qualquer pessoa que tenha um mínimo entendimento estatístico e tal. Mas, enfim, basicamente a ideia de uma meta-análise, vocês já devem ter visto isso no curso em algum momento também, é sintetizar dados de diferentes estudos de uma forma estatisticamente adequada. E, com isso, tentar chegar a conclusões mais robustas sobre o agregado de evidência disponível sobre um tema. Dito isso, obviamente, se você está sintetizando estudos, a validade das conclusões da sua meta-análise vai depender da validade dos seus dados primários. O seu modelo estatístico só vai ser tão bom quanto os dados que você tem. Se você tiver dados que têm vieses, que têm problemas, esses problemas vão estar refletidos também na sua meta-análise. Então, por melhor que você seja enquanto meta-analista, você não vai conseguir resolver problemas dos estudos primários ou nas etapas anteriores de uma revisão sistemática. Se a amostra de artigos for enviesada por conta dos seus critérios de inclusão, por exemplo, isso também vai distorcer as conclusões em potencial da sua meta-análise. De resto, os princípios aqui são os mesmos princípios de qualquer modelo estatístico. Quer dizer, basicamente, você está construindo um modelo estatístico para tentar avaliar a validade de inferências sobre uma população a partir de uma amostra, seja ela de estudo, seja ela de indivíduos, dependendo de como é que você formula a sua pergunta e constrói o seu modelo. E, claro, essas inferências vão ser sempre válidas apenas para uma população cuja variabilidade esteja representada na amostra. Isso, na verdade, é um primeiro motivo para você fazer uma meta-análise, já que, se você pensar em estudos individuais, geralmente você vai ter amostras que vão ser homogêneas, que vão ter uma única espécie de animal, que vão ter talvez um único teste comportamental como desfecho, que vão ter sido feitos em um único laboratório, aqui no FRJ, por exemplo. Evidentemente, se você tem amostras mais homogêneas, a representatividade do que você está tirando de conclusões dos estudos vai ser limitada pelo fato de que ela vale para essa cepa específica, essa tarefa específica, nesse lugar específico. Se você juntar vários estudos para o outro lado, você provavelmente vai ter estudos que vão usar talvez espécies diferentes, cepas diferentes, vão usar medidas de desfecho diferentes, vão ter sido feitos em lugares diferentes. Então, isso permite conclusões mais robustas, porque a sua amostra é mais representativa do universo de estudos possíveis, digamos assim. Mas isso também aumenta um pouquinho a heterogeneidade da amostra, obviamente, e aumenta a complexidade do modelo necessário para analisar os dados, que é a razão pela qual você tem essas técnicas de meta-análise. E, claro, uma primeira pergunta aqui, tal, isso é um dilema perene para quem faz meta-análise, até que ponto, quanto de heterogeneidade você quer incluir dentro da sua meta-análise. Isso não é uma coisa óbvia, você pode ter perguntas que são mais amplas e, enfim, abrigam estudos mais heterogêneos e perguntas que são mais específicas. E a fronteira entre uma coisa e outra é tênue, quer dizer, depende muito de como você formula e operacionaliza a pergunta. Isso é um passo importante. O pessoal que trabalha com meta-análises clínicas costuma usar os critérios PICO, quer dizer, a população do seu estudo, a pacientes com a doença X, a intervenção do seu estudo, a droga Y, o comparador, placebo e o desfecho. Sei lá, a pessoa ter um infarto ou não no final do estudo. Quem faz meta-análise pré-clínica enfim, acho que tem tido uma movida para tentar chegar a critérios parecidos. Tem gente que propõe trocar o pico por amico, que seria o animal, a espécie, o modelo de doença que você está trabalhando, por exemplo, a intervenção, o comparador, o controle e o desfecho. E, dito isso, claro, você pode ter, enfim, você pode operacionalizar suas perguntas dentro desses critérios de forma mais ampla ou de forma mais específica. Você pode estar interessado em ver todos os estudos envolvedores que veem o efeito de inibidores seletivos da recaptação de serotonina em modelos de depressão, comparando com o veículo e medindo ansiedade de alguma forma, incluindo N tarefas, N medidas, etc. Ou você pode ser mais específico, eu estou interessado só em estudos em ratos, usando o modelo de estresse crônico imprevisível, que é um modelo de depressão em particular, enfim, comparando fluoxetina com samina, e usando como desfecho o tempo nos braços abertos no ambiente inclusive elevado. Isso aqui é uma pergunta mais ampla, isso aqui é uma pergunta mais específica, as duas são válidas, certo? E, sabe, tentar responder via isso aqui ou via isso aqui é uma opção de quem está fazendo estudo,
Obviamente, isso aí vai... para chegar nisso aqui, você vai ter que ter critérios de inclusão diferentes. Dito isso, note que se você tem critérios de inclusão lá no início da sua revisão sistemática, você não necessariamente precisa incluir todos os seus estudos numa mesma meta-análise. Você pode ter coletado artigos e dados sobre muitos modelos e muitas espécies, etc. e tal, mas fazer meta-análises separadas para cada uma delas, se você acha que não faz sentido misturar essas perguntas. Se você acha que faz, eu quero olhar roedores em geral, você pode usar um critério mais amplo para definir o que entra na sua meta-análise e fazer uma meta-análise única com base em tudo que você viu. De novo, claro, isso aqui vai ter mais estudos, vai ter mais heterogeneidade, vai ter mais essa probabilidade. Se você dividir isso aqui, você vai ter talvez respostas mais robustas para amostras específicas. Mas você perde a chance de tentar estudar essa heterogeneidade entre os estudos. E, bom, o que você tira de uma meta-análise? Por que você faz uma meta-análise? As primeiras informações que interessam são basicamente as mesmas que você buscaria num estudo individual. Então, um estudo individual vai ter uma medida de efeito que, de alguma forma, sumariza aquilo que você quer medir, aquela associação que você está buscando. Essa medida de efeito, por exemplo, pode ser uma diferença entre dois grupos, nessa tarefa de comportamento aqui, tal, pode ser uma correlação entre duas variáveis, mas vai ter um número ali, tal, por exemplo, a diferença dos grupos, que estima a associação que você quer estudar, a associação entre circosporina A e tempo nos braços abertos aqui, por exemplo. E claro, essa medida de efeito vai valer para a amostra, você vai achar uma diferença entre os grupos, que aqui tem 12 animais por grupo, mas no fundo você quer extrapolar isso aqui para a população, então você quer ter alguma forma de medida de incerteza sobre o resultado obtido, que vai balizar suas inferências, quer dizer, até que ponto você pode extrapolar isso aqui para a população em geral. E você tem diferentes formas de fazer isso. A medida mais intuitiva provavelmente é o intervalo de confiança, que é basicamente a margem de erro que você tem no pesquisa eleitoral, por exemplo. Então, basicamente, é o espaço que vai conter o seu parâmetro populacional X% das vezes. Então, se você calcula um intervalo de confiança de 95%, por exemplo, em 95% das vezes você vai ter o seu intervalo, o seu efeito real contido ali dentro. Claro, em 5% das vezes você vai errar, você nunca sabe quando você está acertando ou quando você está errando, mas, de maneira geral, você acerta a média real, o efeito real, seja o que você está medindo, provavelmente, na maior parte das vezes, vai estar dentro do intervalo de confiança que você calcular, se você fizer tudo certo. Uma forma alternativa, talvez mais popular em ciência básica e talvez um pouquinho menos intuitiva, de expressar incerteza é através de um valor de P, que é a probabilidade de você encontrar um efeito tão grande quanto aquele que você encontrou, tão extremo, tão longe do esperado, se o efeito real não existisse, certo? Então, assim, se o efeito real for exatamente zero, o valor de P expressa qual é a chance de você encontrar uma diferença do tamanho que você encontrou. Essa diferença muito pequena, por exemplo, vai acontecer, enfim, com 61% das vezes, simplesmente por acaso. Então, isso não é surpreendente, isso não pode ser usado como evidência de que os grupos de fato são diferentes, porque isso está plenamente compatível com o que seria esperado aleatoriamente. Se você tem um valor de P muito baixo, por outro lado, isso seria muito surpreendente, muito pouco provável de acontecer por acaso, e você começa a achar eventualmente, se sua hipótese tem alguma plausibilidade, que talvez não tenha sido por acaso, de fato você está medindo alguma coisa real, seu efeito não é exatamente zero. Essas duas medidas são de estatística fermentista, você tem medidas bayesianas também, a gente não vai entrar nesse mérito, meta-análises bayesianas ainda são um pouquinho incomuns em ciência básica, ainda que elas venham ganhando força e tal na pesquisa clínica. E, na verdade, o meu ponto mais importante da aula, assim, tal, falando muito sério, assim, se esses conceitos não estão perfeitamente claros para você, se você se enrola para tentar definir um valor de P, um intervalo de confiança, não faz sentido seguir adiante estudando meta-análise. Quer dizer, assim, você sabe, fundamentos básicos de estatística precedem você conseguir, enfim, trabalhar com meta-análise, que é uma forma de estatística um pouquinho mais avançada e tal. Então, se isso não está claro para você, pare agora mesmo e busque essa formação básica. Tem bons livros, eu recomendo bastante, esse Bioestatística Intuitiva, do Harvey Montowski. Tem cursos gratuitos na internet, se você quiser. Eu mesmo dou uma disciplina na UFRJ todo semestre aqui e tal, que se chama Estatística para Estudar em Ciência da Vida. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo para descobrir quando é que vai acontecer. Mas, de novo, isso tem que estar claro, assim, eu não vou entrar de novo em conceitos básicos, mas você tem que ter eles, enfim, perfeitamente transparentes para você, para conseguir entender o que vem pela frente. E, bom, se você entende isso aí e tal, você consegue entender o que você tira de uma meta-análise, que basicamente é a mesma coisa que você tira de um estudo individual. Então, assim, você vai tirar um sumário, que um tamanho de efeito, você vai tirar um intervalo de confiança, você vai tirar um valor de P, que descreve o agregado dos estudos a partir da síntese deles. Isso normalmente é visualizado por esse tipo de gráfico aqui, que a gente chama de forest plot. Isso é a forma de visualização clássica dos efeitos de meta-análise. Não é a única, se você tem muitos estudos, você acaba ficando com muitas linhas aqui, então eventualmente você pode tentar migrar para outros tipos de gráfico, como esse Shortcut plot aqui, então onde cada estudo é uma bolinha aqui e tal, com um tamanho que varia conforme o seu tamanho de amostra. Mas, de longe, a forma mais consagrada e mais tradicional de meta-análise, talvez a mais útil, a não ser que você tenha muitos estudos para conseguir mostrar numa página só, é o forest plot. Então, o forest plot basicamente alinha os seus estudos
na vertical, então cada linha aqui tal representa um estudo individual, geralmente, enfim, mencionado aqui na esquerda, enfim, a referência. E cada quadradinho aqui tal corresponde ao tamanho de efeito desse estudo individual. Então, esse estudo aqui tem esse tamanho de efeito, esse aqui tem esse. O tamanho de efeito normalmente está expresso enfim, num eixo horizontal. Então, esse 0 aqui tal é efeito nenhum. A gente vê que todos os estudos aqui tal têm efeitos positivos, digamos aqui, ainda que eles variem bastante em termos de tamanho. Então, tem estudos com efeitos menores, tem estudos com efeitos maiores. O tamanho do quadradinho expressa o peso do estudo na meta-análise, que basicamente está relacionado ao tamanho de amostra e a incerteza que você tem sobre a medida, e os tracinhos individuais aqui representam o intervalo de confiança de cada estudo individual, certo? Se você sintetizar tudo isso aqui no modelo estatístico, você acaba com uma estimativa sumária, que também tem um tamanho de efeito, que é o centro desse losango aqui e tal, e um intervalo de confiança, que são as pontinhas. Então, de novo, você está expressando isso aqui na mesma escala, isso aqui meio que sintetiza, enfim, a melhor conclusão que você tira desses 8 estudos aqui. Uma coisa importante é considerar que você tem várias formas de expressar medidas de efeitos. Você pode expressar efeitos nas unidades originais, se os estudos todos usam a mesma, por exemplo, gramas ou segundos, ou seja, o que for. Ou se eles usam medidas diferentes, porque eles têm desfechos diferentes, você pode ter que converter tudo em porcentagem do controle ou em medidas standardizadas como um COINS-D. A gente vai ter uma aula especificamente para falar de medidas de efeito e quando é que você usa cada um. E bom, mas claro, o efeito sumário é só o início do que você tira da meta-análise. Afora isso, você pode também tentar explorar o quanto que os estudos variam entre si e possivelmente as causas pelas quais eles variam. Você pode ter situações em que você tem muito pouca heterogeneidade, os estudos de maneira geral concordam, claro, eles nunca vão ser exatamente iguais, não vão ter exatamente o mesmo tamanho de efeito, mas se você olhar aqui, na esquerda, isso aqui, enfim, ao que tudo indica, isso aqui parece mera variação aleatória em torno de um efeito que parece ser comum a todos os estudos. Já aqui na direita, você vai ver que eles se discordam completamente entre si. E isso é uma heterogeneidade que você pode querer explorar, tentar entender por que ela está acontecendo. O primeiro passo é medir isso, então você tem medidas de heterogeneidade, diferentes medidas para expressar o quanto os estudos parecem divergir entre si. A gente também vai ter uma aula especificamente sobre isso. E você pode tentar abordar essa heterogeneidade de várias formas. Você pode estratificar sua análise de subgrupos e tentar ver até que ponto alguma variável categórica explica ela. Ou você pode fazer o que a gente chama de uma meta-regressão, onde basicamente você coloca variáveis categóricas ou quantitativas aqui e tal, e tenta medir correlações entre, enfim, por exemplo, aqui está o consumo de magnésio em cada estudo aqui e tal, e o risco de síndrome metabólica. A gente vai ter de novo aulas para falar especificamente sobre isso. E uma última razão comum para você fazer uma meta-análise é tentar detectar vieses na literatura. Então, se você, por exemplo, observar que uma parte da heterogeneidade parece estar faltando, você tem uma grande dispersão de estudos aqui tal, que tem efeitos maiores do que o efeito sumário de acordo com os estudos maiores, mas você quase não encontra estudos com efeitos menores. Isso aqui pode ser por exemplo, de viés de publicação. Então, você pode usar uma meta-análise para tentar quantificar vieses na literatura existente a partir de coisas estranhas que podem acontecer com essa heterogeneidade. A gente também vai ter algum momento para discutir isso aqui. Para chegar em cada um desses objetivos específicos, no entanto, a gente tem que clarear alguns conceitos básicos antes sobre tipos de modelos, sobre tipos de medida de efeito. Então, a gente vai ter mais algumas aulas introdutórias para conseguir chegar, então, enfim, nesses objetivos mais interessantes, por assim dizer. E eu vou estar presente em algumas delas, a gente vai ir se falando ao longo do curso. Até mais.